Olá, família PIB. Hoje é terça-feira, segundo dia aqui do nosso último ciclo dos 43 dias de encorajamento. E o tema de hoje é o desafio de caminhar juntos. Antemão, pode ficar tranquilo que isso aqui não é nenhum vídeo de militar da reserva, aqueles videozinhos de militar da reserva, relembrando o tempo da ativa, e muito menos eu vou aqui conversar sobre meus 36 anos de carreira militar. Na verdade, nós vamos falar sobre o meu versículo predileto, quando a gente fala da relação, da harmonia conjugal, que é Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver acordo? Como é que é essa questão de andar juntos? O andar juntos, ele exige três coisas: um alinhamento, uma mesma sintonia e uma voz de comando. Vamos discorrer sobre essas três partes. Um alinhamento. No desfile militar, a gente vê ali os soldados perfilados, tanto em colunas como fileiras, um atrás do outro, certinho, desfilando no mesmo alinhamento. Isso chama alinhamento. Então todo mundo olha assim, está todo mundo perfilado, certinho. Isso chama-se alinhamento. No mundo corporativo, alinhamento tem um significado de acordo. Por exemplo, as gerências estão alinhadas. Então, se as gerências estão alinhadas, é porque já houve um acordo prévio, está todo mundo sabendo o que vai acontecer, então não vai ter surpresas. Ou, às vezes a gente fala assim, vou alinhar com fulano a respeito da obra que vai ter no final de semana. Eu ouço falar muito disso, que hoje eu trabalho no estaleiro, na ICN, Itaguaí Construções Navais, lá em Itaguaí, construindo 4 submarinos convencionais e um nuclear, fazendo um merchandising aqui para a minha empresa. E a gente fala muito disso, alinhamento, estão alinhados, vamos fazer está alinhado, pode fazer, não pode fazer, não houve um alinhamento antes. Ou seja, o combinado não sai caro. Se você alinhou, está tudo certo. No ambiente familiar, quando pai, mãe e filho estão alinhados, quer dizer, estão de acordo, possuem uma missão, visão, valores e estratégia que Deus reservou para a família. Então, a família alinhada, todo mundo de acordo com as propostas que Deus colocou no coração de cada um. Onde há acordo, não há contenda, já disse alguém, né? E acontece uma coisa interessante. Quando há um alinhamento e alguma coisa não sai a contento, vou explicar aqui. O chefe de família reuniu a família e resolveram comprar um carro. Mas para comprar o carro, vai ter que fazer algumas economias ou alguns cortes no orçamento. Então, o chefe da família ele propõe aquilo, conversa com a esposa, com os filhos, aí está todo mundo de acordo, todo mundo de acordo. Por quê? Quando começar a parte ruim, que são os cortes do que se precisa para poder juntar dinheiro, está todo mundo alinhado com o mesmo propósito. Tá? Todo mundo tem a mesma missão, a mesma visão, estão atuando na mesma estratégia. Então, ninguém vai reclamar de nada. Não vai reclamar porque não foi ao cinema, não vai reclamar porque não comprou aquilo, ou deixou de pagar aquilo outro. Porque tudo está convergindo para um propósito só. Então, está tendo um alinhamento entre os membros da família em prol de um só propósito. Agora, andar juntos também requer a mesma sintonia.
No desfile militar, a cadência é dada com a batida do bumbo. Eu vou pedir ao Kelvin aqui, que está nos ajudando, até esqueci de agradecer ao Kelvin, né? Que coloque aqui, se possível, um sonzinho aqui da marcha batida ali com a cadência do bumbo. Então, um bumbo, ele marca o passo, a batida do pé. Na marinha, o bumbo é a batida do pé esquerdo. Na aeronáutica, a batida do bumbo é a batida do pé direito. Então, o bumbo vai marcando a cadência. Pum, pum, pum. Usando aqui da onomatopeia. E vai marcando a cadência da passada. Então, todos os soldados vão marchando na mesma cadência. Interessante, eu não sei se alguém se lembra, nos filmes de guerra naval, a remo, quando tinha os remos, alguém ficava lá em cima no navio, na vega, dando a voz de comando, aumenta a remada, rema mais a boreste, rema mais a bombordo, recolhe leme. Então alguém dava as ordens de comando e o bumbo, batia-se o bumbo para dar o compasso da remada. E conforme queria que o barco conforme que se quisesse que o barco andasse mais rápido, aumentava a cadência da batida do bumbo e o pessoal ia remando com mais rapidez para o barco poder desenvolver uma velocidade maior. Agora imagine você se um remador rema com uma determinada força e o outro remador do outro bordo rema com uma força diferente ou num sentido diferente. O barco não vai sair do lugar. Ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então, a batida do bumbo dá a cadência do avanço que a família que tem que ter, ou da tropa ou do barco. O casal ou a família sintonizada é aquela que possui um pensamento em sintonia, de forma harmônica, coesa, ou seja, pensam da mesma forma. Interessante que esse pensamento coeso, o mesmo pensamento, ele vem com a maturidade, né? com tempo de convívio. Faz com que o casal tenha, às vezes, o mesmo pensamento e a mesma opinião. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes tem uma campanha na igreja e pede-se uma oferta. Eu penso no valor. Vou doar X. Aí eu pergunto para Solange, vamos fazer uma oferta? Aí ela está pensando nisso também. Quanto é que você pensou? Às vezes ela pergunta, quanto é que você está imaginando em doar? Aí eu falo X. Aí eu pensei a mesma coisa. Ou seja, como pode isso? Não, é que a gente está na mesma sintonia. Os anos fazem com que a gente pense e haja em mesma sintonia. Então não há contrapasso. A família, o casal, principalmente o pai, mãe e os filhos também, tem que marchar no mesmo passo, na mesma passada. Senão um vai para um lado e o outro vai para o outro lado. Então tem que manter o mesmo ritmo de passada para poder avançar por igual. E para caminhar juntos, tem que ter uma voz de comando. Aí, meu amigo, é uma outra situação. Quando a gente, no quartel, sempre tem o líder, ele está lá, ordinário, marcha, direita, vó ver, esquerda, vó ver, em frente, alto. Então, essas são algumas vozes de comando que são emitidas pelo líder da tropa, quem está à frente à tropa, que são obedecidos pelos subordinados. Então, tem uma liderança. Imagine se o líder dá uma ordem de comando direita, vou ver, ou seja, para a tropa ir para a direita, e os liderados fazem esquerda, vou ver, vá para a esquerda. Então, tem que ter alguém que esteja à frente
emitindo as vozes, comando, dando ordem. E as ordens têm que ser claras, precisas e concisas. Efésios 5, 22 e 23 deixa bem claro o papel social do homem e da mulher dentro de uma relação familiar. Né? O homem amará sua esposa, assim como assim como Jesus amou a igreja e deu sua vida por ela. Vós, mulheres, seja submisso aos vossos maridos, o auxiliando em amor. Ou seja, só que essa palavra submissão, ela soa, arranha os ouvidos de algumas pessoas, principalmente nos dias atuais. Agora pense comigo, amar como Cristo amou, dar sua vida pela igreja, é o que o marido tem que fazer para com a esposa. Amar como Cristo amou. Amar sua esposa como Cristo, dar tudo de si, o 100% de si, em prol da esposa e da família. E a mulher é a grande auxiliadora, é aquela que vai estar junto, caminhando junto com ele. É o que a gente chama do 02, é o imediato. É aquele que, na ausência do comandante, ela assume o comando da tropa. Sendo que muitas famílias acaba sendo o 02 que acaba comandando, né? O grande problema nessa relação toda é que muitos maridos não querem assumir o papel de H3P. Sabe o que é homem H3P? H de homem, P de protetor, P de provedor e P de procriador. O homem, o marido, ele é o protetor, ele protege a família. Aí eu vou deixar uma dica para os cerimonialistas de casamento. A noiva tem que estar do lado esquerdo do noivo. Por que isso? Porque lá no tempo medieval, as mulheres andavam ao lado esquerdo do cavaleiro, porque com a mão direita ele empunhava a espada para defender a amada. Aí eu vejo hoje um casamento invertido, a não ser que o noivo seja canhoto. Mas a mulher sempre está à esquerda do marido, porque, ou se estiver andando na rua, próximo ao meio-fio, a mulher está para o lado de dentro e do lado do meio-fio está o marido. Ou seja, sempre o marido deve proteger a esposa. Eu não deixo a Solange andar na minha direita, ela sempre está à esquerda, sempre está aqui juntinho, de mãos dadas, né? Eu sempre ando de mão dada com a minha esposa, porque eu estou ali a protegendo de qualquer eventualidade que possa acontecer. Então, o homem é protetor, o homem é provedor, é aquele que tem responsabilidade de trazer o sustento para casa. Cabe ao homem. Ah, Cícero, mas a mulher trabalha e ela traz o sustento para casa. Legal, bacana, apoio, acho bacana. Né? Nem sempre eu pensei assim. Lá no início do casamento, a situação estava difícil, eu ganhava um salário mínimo e meio, a metade do salário mínimo eu pagava aí que seria hoje as Casas Bahia. E a Solange quis trabalhar e eu, numa atitude um tanto machista, eu disse para ela assim, ó, enquanto tiver arroz e feijão dentro de casa, mulher minha não trabalha. Olha, eu me arrependi dessas palavras amargamente, né? Porque hoje ela poderia estar ganhando mais do que eu, né? Oh, beleza, que benção, né? E a mulher, ela cada vez mais, ela ocupa os espaços e que antes não se imaginavam. Então, existe as mulheres que também trazem o sustento para casa. Mas isso é fora para outro assunto, um assunto de finanças. Mas também tem mulheres que é a única que provém o sustento da casa. Mas o papel social do homem é trazer o sustento para casa. E o procriador
está bem explícito, é gerar filhos. O homem feito para gerar filhos, assim como a mulher. Claro que não é só o homem, depende da mulher. Claro, depende. Mas eu digo o homem H3P, homem protetor, provedor e procriador. Tem que ser o homem macho, né? O homem alfa. Né? Que hoje em dia as coisas estão meias estranhas. Mas Deus fez o homem para ser protetor, provedor e procriador. A mulher continua sendo a rainha do lar. Né? A mulher continua, ela sempre será a rainha do lar. Ela tem que cuidar da casa, né? Nem que seja para mandar o marido fazer alguma coisa dentro de casa, mas a casa, o lar, é o reino da mulher. Ah, mas eu trabalho fora, estudo. Bacana, não tem problema nenhum. Mas chegando em casa, ela dá o comando da casa. Ela gera as demandas que são necessárias para manter a casa. Então, a mulher é aquela que toca o bumbo. Ela dá o ritmo. É ela que dá o ritmo. Então, para vocês verem, né? Então, é uma sinergia, marido e mulher, liderando em amor. O marido tem o seu papel e a mulher também tem o seu papel, e juntos eles fazem com que essa harmonia seja perpetuada. Ficamos assim, né? Fechando isso tudo, né? Ficamos assim. O esposo dá a voz de comando, a esposa bate o bumbo e os filhos marcham. Simples, né? O homem dá a voz de comando, a mulher bate o bumbo e os filhos marcham. Cabe salientar que nesta relação, todos marcham no mesmo alinhamento, na mesma sintonia, obedecendo a voz de comando do líder e sob ordem do general dos generais, que é o nosso Deus. Então, neste estudo, nós queremos encorajar que os maridos assumam o comando da sua casa, que as esposas continuem batendo bumbo e cada vez mais forte, ditando o ritmo da casa, né? E os filhos, eu encorajo que batam o pé no compasso do bumbo. Honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Amado Deus, grandioso Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estar aqui neste segundo dia. E viemos te pedir, ó Deus, que tu possa estar nos orientando, fazendo com que possamos entender quais são os papéis que devemos assumir dentro de uma relação familiar. Digo, Pai, que não existe um maior nem um menor, existe uma parceria, uma comunhão, para que todos, no mesmo alinhamento, obedecendo uma voz de comando única, possam, Deus, estar com os ouvidos atentos a tudo, ó Pai, que tu planejaste para nossas famílias. Seja conosco, abençoe na tua graça e em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.